Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o nosso canal de entretenimento em Brasília, o canal Brasília no ATV. E o canal Brasília no ATV é administrado pela Start 7 Produções Marketing Digital. Você pode nos procurar para fazer o marketing digital da tua empresa. O nosso programa tem a direção geral de Marcelo Medeiros. A Debol já começou gaguejando hoje, mas é assim mesmo. Hoje, mais uma vez, levando até você gente como a gente. Pessoas normais, de carne e osso, que faz Brasília acontecer. Gente com a sua influência, com suas ideias, transformam um país melhor para você, para o Brasil e para o mundo. E é com muita alegria que hoje nós recebemos aqui no nosso canal Brasília no ATV, Max Japão. Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Ademar. Boa tarde, ouvintes, seguidores. É uma satisfação. Olha, é uma alegria muito grande saber, Max, de que você está aí trabalhando. O Max é natural de São Paulo. Nasci na capital. Em São Paulo. São Paulo, capital. Já aventurou lá na Terra do Sol Nascente? Já morou no Japão há algum tempo? Moramos por 5 anos no Japão. Que legal, que bacana. E agora adotou Brasília como sua pátria? Nós viemos para Brasília, eu tinha 6 anos. O bordão da história do japonês. Veio para Brasília para plantar tomate. Nós não somos diferentes disso. Não é diferente disso, né? Pois é, gente, esse é o papo que você vai ouvir hoje, o Max Japão. E eu quero falar com você, nossa audiência, que é o motivo da nossa existência. Pois é, eu sempre te peço, se inscreva no nosso canal Brasília no ATV, dá lá o seu like. Peço também para você tocar naquele sininho. O sininho, ele serve para quando a gente tiver um conteúdo de primeira linha, um bate-papo gostoso, você é o primeiro a ser avisado e é o primeiro a saber do que nós estamos fazendo aqui no canal Brasília no ATV. Brasília no ATV, levando sempre um convidado de primeira linha para você. Max, então quer dizer que você hoje é um brasiliense, casado com a Michele, nasceu no HRG, Hospital Regional do Gama. Que legal, cara. Eu entrevistei aqui uma amiga minha que fala assim, como é que é o jargão dela? Quem ama mora no Gama, quem nasce no Gama. Mais ou menos, quem ama mora no Gama. Que legal, meu irmão. E me conta uma coisa, você é empresário? Somos, setor automotivo. Setor automotivo, que bacana. Você vende peças, vende carro, o que você vende? Tudo, lanternagem, pintura, alinhamento. Que bacana. Autopeças. Que legal, Max. E me conta, então você está em Brasília mais ou menos já 39. 39 anos. Quase. E Brasília foi boa com você? Brasília te abraçou? A gente sempre fala que o Distrito Federal ela é muito pluricultural. Tem gente de Minas, Nordeste, né? Ceará, região Norte. O pai da minha esposa tem descendência de índio, veio de Roraima. Pra cá. A avó dela é da Bahia, meus pais é de São Paulo. Então vieram tudo para o Distrito Federal. É uma miscelânea de gente. É uma grande mistura. É uma grande mistura, né? A Michele e o Max têm 2 filhos. Isso. Um casal. Mateu e o Hara. Que legal. E Mayumi e o Hara. Que bacana. Já estão seguindo os passos do pai, já estão entrando no comércio, já estão indo... Tem 7 anos, vai fazer 7 agora e tá tem 4 meses. Noite, pra balada, dando trabalho pro pai. É tudo criança ainda. Filho né? de japonês tem que estudar. É o principal, né? Educação é tudo, né, Max? Que bacana. É a base de uma nação próspera. Que bacana. E você falou brincando aí, mas você veio para plantar tomate? Não. Você veio com a família para cá. Mas nossos pais vieram e compraram uma terra na Ponte Alta. Que legal. E plantava, né? E eu tenho alguns feixes de memória nítida. Meus 6, 7 anos, nós plantando tomate. Que bacana. Naquela terra vermelha que é daqui do Distrito Federal. Cerrado brasiliense. Mas tinta. Final do dia, nem escova tirava. Não, e assim, determinada época do ano, uma poeira louca, né? Exatamente. E quando chove vira aquela lama, mas uma terra onde que planta tudo dá, né? Brasília hoje é cercada por várias plantações. É preciso de alguns tratamentos, né? Para poder
Cada produto tem a sua Cada cultura preocupação. tem a sua forma de dar. Isso. Ah, bacana. E o Max, hoje, ele resolveu colocar o nome à disposição a uma vaga na Câmara Distrital. É um pré-candidato. Por que partido, Max, que você está se... Nós escolhemos muitos partidos, nós fomos atrás de muitos presidentes, conversamos. A gente não tinha muita experiência. Mas eu acho que existe uma característica dos japoneses. Nós somos focados e obedientes. Então, a partir do momento que se criou um movimento e nos lançaram, quem sou eu para querer as coisas? Eu quero ser deputado. Não, não é assim. Tem que ter uma base, tem que ter um grupo por trás, você tem que ter um lado social que te ampare, que te dê uma logística. A partir do momento que criou-se essa repercussão positiva de amigos empresários em torno de um nome, e estudou-se a viabilidade desse projeto, nós passamos a estudar criteriosamente as possibilidades. Isso é matemática. E nós fomos em todos os partidos e olhamos muito a nominata. O que é a nominata? Para quem não sabe, é a quantidade de pessoas naquele partido. Então, o que nós observamos nas eleições passadas? Pessoas que tiveram 16 mil votos não entraram. É verdade. Pessoas que tiveram 4.900 votos, 5 mil, entraram. Foram beneficiados. A sociedade não sabe disso. O que a sociedade acha? Os mais bem votados entram para nos representarmos. Essa seria a lógica certa da coisa, né? Sim. A maioria votar em um para representar a maioria. Isso. Mas não é. Não é. A gente observou que teve 3, 4 deputados com uma insignificância de voto muito grande. Tanto que colocaram agora os 10%, né? que é a faixa. Então, o TSE ele estipula o quociente eleitoral alguns meses antes. Provavelmente esse ano terá 60 e pouco, 70. Vamos arredondar porque a gente não sabe. 70 mil, 66, 70, 72 mil votos. Votos por candidato. Isso. Aí você divide isso pelo número de partido, vai te dar um X, né? Um quociente. O que o TSE falou? Não, é impossível. Tem gente que com 4 mil votos foi eleito, com quase 17 não foi. Não foi. Então ele colocou 10%. Então, se você não tiver 10% dos 70 mil, vamos dizer assim, você não consegue mais. Não consegue. Essa é a nominata. E isso foi criada essa lei ano passado. Houve uma mudança bem considerável, né? Houve uma enorme mudança. O que aconteceu? É muito bom o seu ouvinte ter essa oportunidade, porque a gente observa que muitos pré-candidatos vêm aqui, muitos políticos vêm aqui e não informam. Então, a base é a informação e é ela que a gente se pauta. Essa lei eleitoral, especificamente desse ano, ela elitizou o processo democrático brasileiro. A sociedade não sabe disso. É verdade. E aconteceu algo inédito e que a população não está informada sobre isso. Não foi divulgado. Não foi divulgado. É isso, né? Exatamente. Anos passados, o partido podia colocar 48 pré-candidatos. Um partido. Se você coligasse, ia por 72. Por isso que tinha aqueles fenômenos. A Maria do Pão, o Joaquim do Picolé. Não tinha um monte de palhaçada? Tinha. Mas como nós tínhamos... Tinha um palhaço até também. Que bom. Exatamente. Os presidentes de partido não tinham como colocar muita gente, porque coligando eram 72 nomes, colocava muita gente. Dona Maria, você quer ser deputada e tal? Não. Você tem quantos votos? 6. Tá bom. Vem o cá. suficiente. Vai somar. Entra para poder somar para alguém. Eles mudaram. Reduziu de 72 para somente 25. 17 homens e 8 mulheres. Porque tem a cota da mulher, né? Exatamente. Os presidentes de partido, Aderbal, têm no mínimo 50 bons amigos que foram pré-candidatos, que se disporam a vir na eleição passada. Já foram testados. Como que ele vai falar não para outros 40? Porque ele vai ter que eliminar 40. Porque somente 17 homens vai ficar no processo. Elitizou. Olha, eu asseguro. Não sei se isso foi bom ou foi ruim. Nós vamos fazer uma análise pessoal. É o primeiro teste que nós vamos ter, essa agora. Isso, inédito, de 500 anos de Brasil. Nunca aconteceu. O processo eleitoral brasileiro daqui para frente se elitizou. Eu não sei o que Deus tem para a nossa vida. Não sei o porquê que nós não viemos antes ou depois, mas agora é o momento. Quem não conseguir se viabilizar politicamente nessa eleição, nas outras, está extinto. O partido, para você ter ideia,
ele tem que ter um representante na esfera federal para ele se viabilizar, para ele sobreviver. Você tem um partido X, né? Partido qualquer coisa. Se você não conseguir um representante na esfera federal, você pode ir lá no cartório e dar baixa no seu partido e está extinto. É mesmo? Exatamente. Então foi uma Cara, mudança. então vai dar uma peneirada violenta. O que aconteceu? Porque, desculpa, você sabe me dizer quantos partidos tem em Brasília? 31. É muito partido também, você não concorda? Não podemos ser nem 8 e nem 80. É. A forma como se criou essa lei passou a ser 80. Uhum. Por que eu falo isso? Porque nos Estados Unidos existem 2 partidos, o A e o B, né? É verdade. O que acontece entre eles? Eles meio que, a gente bem Faz sabe. uma troca de... Esse ano sou eu. É. Isso no Brasil... Faz a negociação. Isso no Brasil pode ser perigoso. É, Pode ser perigoso. é. Então, você bem sabe, vamos tomar para o lado do comércio, porque nós somos empresários, nós sabemos, se você tem 4 materiais de construção no Distrito Federal, os 4 se unem e faz cartel. É verdade. Bota o preço X para todos. É se verdade. você tem 40, é mais difícil. Porque A você concorrência aumenta. A concorrência aumenta e você sempre vai ter alguém que é dono de um material que não gosta de você. É. Mas, cara, eu vou... Não, meu cimento é 17. É Eu não quero saber se o do Adebayo é 22, o meu é 17. Acabou. E aí começa. É 17, então eu vou colocar 16,90. É. Isso para a economia saudável. Para A livre concorrência. Para a democracia saudável. Então nós temos 31 partidos hoje. O que significa? Em 2023, haverá uma redução de 31, vai para 14. Olha aí. Metade vai ser extinto. Por quê? Porque ele vai se federalizar. Isso já está acontecendo agora, né? A federalização Max, ela é uma coligação dos modos antigos. O que significa? Que é mais só uma união. E até o dia 31 agora é o prazo, parece, dos partidos se federalizar para essa união. Vamos pensar dos 16. Daqui a 8 anos, dos 16, vai cair para... A expectativa é termos 5, 6 partidos. Daqui a 8 anos. É uma redução muito brusca. De 31 para 8. Também, você tem razão. E daqui a 12 anos, pode ser que fique 2. É verdade. Olha, eu, na minha humilde opinião, não vejo isso com os bons olhos. No Brasil, tudo é os extremos. Ou é muito pouco, ou é muito em quantidade. Não podemos... Tem que ter um bom senso. Termo, tem que ter o bom termo. Não pode nem 8, nem 80. Mas, enfim, vamos nos submetermos porque é lei. Uhum. Hoje, nós temos 17 vagas que um presidente de partido pode te oferecer. Aderval, você acha que pobre consegue se submeter aos 17? É muito difícil. Porque justamente tem 50 que foi testado, que teve 2, 3 mil votos, que tem logística, que tem condições é. financeiras. Então, extinguimos o processo democrático para o pobre. Ponto. Isso já não é tão saudável. Porque o TSE, ele te obriga a você registrar para um partido. Você tem que ter. Eu gostaria muito que, e é uma dificuldade que o presidente teve, de vir chapa pura. Você. Mas nós somos submissos a um partido. E a lei eleitoral obriga, né? A lei eleitoral nos obriga a termos um partido. Uhum. E muitas vezes, ideologicamente, aquele partido também não te representa 100%. Há divergência. E nós temos que nos acatarmos. Né? É verdade. A vantagem da renovação é que entra muitas pessoas rebeladas. O que significa? O cara fala, não, faz isso. Ele, não vou fazer. É verdade. Tive 200 mil votos. São Paulo elegeu 70 deputados federais. Eu não preciso do seu conselho, não preciso de... Eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer, são uns rebeldes. Eu acho que na política é muito saudável você substituir. Olha, escolhe fulano, não tem problema. A pessoa, me arrependi. Não tem problema, 4 anos passa tão rápido. Você troca. Tira. O que não pode se admitir é a perpetuação. Os deputados ganham a eleição, eles não viram mais gestores públicos porque é a bandeira de país desenvolvido. Eles viram Deus. Aquele que não se sente Deus, ele tem certeza. Então, isso não é saudável. Porque ele sabe as benesses, a estrutura. O TSE te obriga... Você sabe que uma campanha eleitoral é uma corrida de São Silvestre. É uma corrida, certo? É uma maratona, é verdade. É uma maratona. O TSE te obriga a correr 45 dias. Os deputados têm 4 anos correndo. Você consegue alcançar eles? É muito difícil. Muito difícil. Poxa. Se você olhar por essa ótica, realmente você deu uma explicação bastante
não digo convincente, mas bastante clara da situação da política hoje. E é Eu por não isso... tinha visto para essa ótica. Eu fiquei sabendo da nominata, eu fiquei sabendo da cota das mulheres, eu fiquei sabendo de alguns detalhes, mas realmente você falou a palavra-chave. O povo brasileiro está muito mal informado. Eu estudo muito. Eu tenho algumas habilidades intelectuais que me obrigam a ser um pouco diferente. E 99% da população não sabe o que está acontecendo, politicamente falando. Ela só entra nos memes. É verdade. Se você escreve um texto, ninguém lê. Mas se você coloca uma figurinha com uma palhaçada... Todo mundo ri, curte, compartilha. Aí pega. E nem sempre os memes representam uma realidade, um objetivo. Eu vou falar, não sei se você me permite... Claro, não, aqui... Marcos, desculpa, eu não te coloquei à vontade. O canal é nosso, o podcast é nosso, mas você é o dono, você é que manda. O que você quiser falar, nos instruir, porque a gente está aqui para aprender e para mostrar para a nossa audiência que o canal Brasileiro na TV ele tem esse intuito de instruir as pessoas. Então você fique à vontade, o que você quiser fazer, suas colocações. Não, já vi que você é um cara muito educado, bota as palavras certas, mas se quiser usar palavras do jeito que você quiser, você fica à vontade. Tá? A minha obrigação como líder, como empresário, como pai de família, é sempre passar uma atualização, uma informação adequada naquele momento, uma interpretação de um ponto de vista. Algumas pessoas falam que a gente é polêmico, porque eu falo. Nós não podemos nos omitirmos. E entrando nessa polêmica, todas as casas que eu frequento hoje virou um bordão. Pobre não come mais carne. Pobre não come mais carne. Eu asseguro você, irmão. Pode escrever aí. Daqui a 15 anos, pobre não vai conseguir colocar verdura no prato. Nós não podemos simplesmente jogar a culpa. Não que nós não encontremos os responsáveis, não é isso. Tem, mas é um outro ponto. O que eu quero alertar é o brasileiro, ele só gosta de apontar uma pessoa, ele só gosta de apedrejar e nós não podemos fazer com que essa cultura do apedrejamento resolva a solução. Nós temos que ir na fonte do problema. É verdade. E vou te contar uma coisa. O Distrito Federal, você está aqui há quanto tempo? Nascido e criado em Brasília, só 55 anos. Só. Beleza. Então, olha só. Ponto. Na época do Roriz, ele criou o Cinturão Verde. E eu estou falando num passado muito perto, próximo. Não é longo. Não é longo. É de 50 anos, não. Nós estamos falando de passado de 16, 17 anos. De 20 anos para cá. De 90% de tudo, de 100% de tudo que nós consumíamos no Distrito Federal, 90% nós éramos autossuficientes. Produzia Isso aqui era uma mesmo. riqueza. E desses 90%, 70% era produzido por um japonês. É verdade. Quando as coisas pioram, o que faz? O gráfico cai. Mas e quando você vira de ponta cabeça, dá um galope. Olha, eu não consigo mensurar por palavras que nós regredimos ou que nós pioramos. Hoje, 70% de tudo que você consome vem de fora. Vem da Bahia, sul da Bahia, vem de Minas, vem de Goiás. Nós éramos autossuficientes há muito pouco tempo atrás. Há pouquíssimo tempo. E o que acontece? As pessoas só estão falando do preço da carne. Ah, mas pobre não come carne. Se eu não vejo ninguém da Câmara Legislativa, eu não vejo ninguém os responsáveis fazer com que haja um projeto para que daqui a 10, 12 anos a gente consiga reverter isso. Porque a taxa de natalidade ela está nascendo. E o consumo aumenta. Nós somos igual gafanhoto, a gente come mesmo. Tem que sobreviver. Só que ninguém entende de quem produz. Aí acaba na gôndola, aí xinga alguém. Uma pessoa é culpada. Que acha culpado. O que estão fazendo? Eu observo. Adeval, os japoneses, quem tinha produção, é preferível você fracionar hoje 400 metros a 150, 200 mil reais. Estão grilando, infelizmente. Isso aí você está falando a verdade. E o que é mais cruel? Eu estou falando por uma experiência pessoal. Eu não estou fazendo uma análise somente técnica. Estou fazendo uma experiência pessoal minha, o meu ponto de vista. As pessoas estão criando condomínios
e vão lá uma vez por semana, no INCRA, na Ponte Alta, levar seus filhos para nadar na piscina, e depois volta, fica 6 dias abandonado. Cara, isso é uma crueldade que está fazendo com o Distrito Federal. Nós não podemos admitir, porque haverá um impacto sobre as futuras gerações. Eu tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Eu gostaria que ele comesse um chuchu, uma cenoura, e do jeito que está, a política politizada que está, só temos 2 opções, A ou B. A forma como criaram midiaticamente o cenário político, daqui a 12, 14, 15 anos, nós não teremos mais. Porque para produzir é muito caro no Brasil. Tudo é atrelado ao dólar. Os insumos é muito alto. Então, você que é produtor reclama que você vende a 60 centavos um maço de alface. E o pobre não tem dinheiro para ir lá no supermercado e comprar por R$3, R$2,50. Porque quem compra não tem dinheiro para comprar. E quem vende não está tendo recursos para sobreviver, para se viabilizar. Produzir. Então nós temos que criar um mecanismo para fazer com que o Distrito Federal seja autossuficiente. Eu vou dar outro dado, porque eu não estudei economia, mas a gente tem uma pegada muito grande. A partir do momento que nós nos dispomos a vir para pré-candidato, nós temos que estudar, nós temos que ser apto. E eu não escuto propostas de vários candidatos. Eu sempre acompanho. Esses que estão vindo aí, eu torço muito para que tenham um coração bom, porque eu vejo que eles entram numa modinha, A ou B, e isso não vai mudar o cenário político. Nós temos que ser técnicos. É muito complicado eu falar de política, porque sempre tem alguém que não vai gostar. É a polarização que você falou, a polarização. Nós temos que aprender a respeitar as opiniões, e nós, como brasileiros, estamos julgando de uma forma muito cruel, que é perigosa, porque cada deputado que está lá, por mais que você não concorde com ele, tem um filho, tem uma esposa, tem uma família. Cada pré-candidato que está ali se dispondo a esse processo, tem alguém por trás que o ama. Então, quando você xinga de filha de uma mãe, você magoa. Você foi até educado com o filho da mãe, né? Apenas aprenda a mudar. Vai quietinho. Os japoneses fazem isso. Vai na urna quietinho e vota em outra pessoa. Voto e acabou. Não fica 4 anos reclamando, xingando no sofá, no celular, com a cobertinha nos pés para não gelar. Para não gelar, que tá frio. E no último dia da eleição ele vai lá e pega o papelzinho do deputado que ele ficou 4 anos xingando e vai, não tem ninguém mesmo. E vota naquilo que está na mídia. Porque nós votamos naquilo que está na mídia. Agora, eu acho, Max, bastante louvável a sua colocação, mas o povo está mudando. Eu concordo. Você me deu uma explicação bem técnica da situação. Eu concordo plenamente. Agora, eu acho que o povo está mudando. E eu já falei isso várias vezes aqui. Basta ver que, antigamente, nós tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol. Hoje nós temos 240 milhões de cientistas políticos. Pessoas sendo presas em bares por estar discutindo política, como houve em São Paulo, o cara estava falando mal do Alexandre de Moraes, houve uma denúncia lá, ele foi preso por causa disso. Antigamente, eu até tem um ponto que eu ia te perguntar mais para frente, mas já tocamos nesse assunto, vamos que vamos. O brasileiro é sedento por heróis. Nós tivemos aí os mais velhos, Tiradentes, que foi herói para alguns, meu herói era o Ayrton Senna, para alguns foi o Pelé, né? E eu nunca, na minha cabeça, nunca na minha mente, passaria que um presidente, que um político seria o herói de muitos brasileiros, igual o nosso presidente hoje está aparecendo como herói. Pelo menos é um cara que fala Deus, pátria e família. Os pilares que eu acho que você também defende. Pelo pouco o japonês que a gente é muito conservador e nós levamos esses pilares. Né? Porque, cara, não tem lógica, não existe raiz, não existe árvore sem raiz.
Você não pode jamais pensar num cara, presidente da República, que não acredite na família, que seja a favor do aborto, a favor das drogas, a favor da bandidagem que está aí. Hoje eu vi uma criança de 14 anos na porta do colégio sendo assaltada, o cara botou o revólver dentro da boca da criança para tomar um celular. E aí vai um cara para a televisão e fala assim, eu não aguento ver criança de 14 anos sendo presa porque estava roubando um celular. Que mundo é esse que esses caras vivem? Entendeu? Então, em cima disso, você hoje... E acabou que você não me falou que partido que você vem. Tá? Mas você vai me falar. Claro. Eu quero saber de você. O que te animou a entrar na política? 2 perguntas não só. Algumas características que, para ser político, a gente precisa de carisma, a gente precisa de atitude. Não pode ser aquela pessoa que nunca fez nada e de repente fala, agora me chamaram, eu vou ser. Você tem que ter um histórico, como eu falei, né? Habilidades, um comportamento moral que o justifique, porque a sociedade almeja isso, clama. Você sabe o que é engraçado? Eu achei que eu ia encontrar muita dificuldade na política. Eu pensei, eu fiz uma reunião no meu lar, na minha família. Falei, cara, vou levar murro no olho, chute na bunda. Vai ser guerra, meu amigo. Ovada não, mas ofensa. Vão xingar minha mãe, sabe? Você é louco. Filha da... né? Coitada da minha mãe. Eu falei, mãe, prepara aí. Mas não. Eu não sei se pelo fato de nós sermos descendentes de japonês, viemos com essa vibe, eu estou encontrando uma abertura muito grande. Essas pessoas estão meio que clamando por uma mudança. Ademar, como que nós iremos decepcionar essas pessoas? É verdade. Olha a responsabilidade com que as pessoas estão depositando os sonhos delas no seu nome, né, Max? O que eu percebo? Quando as pessoas estão morrendo afogadas, assim, sabe, só a mãozinha para fora do rio, parece que você é a única que está se dispondo a ajudar. Então, eu tenho até um certo medo dessa responsabilidade, porque eu não entendo de política. Eu nunca fui. Não existe uma escola para como ser político. Eu sou o Max. Eu nem gosto dessa onda de deputado. Nós seremos gestor público. Porque quando você fala que você é gestor público, se remete a o que você vai fazer? Você vai gerir um problema. Gestão. E ali, você limita. Porque o deputado, como eu falei, é Deus. Ele se sente. E o gestor público, ele está lá por 4 anos. Você vai cumprir aquele prazo e aí será uma nova história daqui a 4 anos. Pode ser que você já não seja mais gestor. Mas eu acho que tem que ser essa vibe, essa pegada. É por aí. É por aí. Lá no Japão, o deputado ele é submisso a um comerciante, ele entra no comércio, ele se curva. Por quê? Nós pagamos o salário dele. Aqui no Brasil, uma inversão de valor. É o contrário. Chega um deputado aqui, ele quer que nós que abaixemos. Ele é autoridade, a gente tem que fazer reverência. Poxa, ele é nosso servidor. A gente que paga o salário dele. Tá tudo errado. O que está acontecendo? E nós nascemos assim, fomos criados assim e nos acostumamos. Então nós queremos mostrar a humildade. Cara, deputado, ótimo, que bom, nós temos esse status. Mas nós vamos ser muito humildes na Câmara Legislativa. Para que o Estado perceba que se eu posso me comportar assim, outros também podem. Nós precisamos mudar, irmão. E está na hora, né, irmão? E não muda por palavras, é comportamento. É verdade, é verdade. Qual partido? Estou curioso. Nós procuramos muitas nominatas, como eu te falei. O que aconteceu? Um fenômeno engraçado que aconteceu esse ano. Existe uma onda conservadora, na qual nós somos. Todos os esquerdistas foram para os partidos conservadores para poder aumentar sua sobrevida, sua chance. Verdade. O brasileiro é muito esperto. Então, político, então... O que eu sugiro? Você não vote em sigla. Ótimo conselho. Vote no histórico da pessoa. Porque tem pessoas de um lado muito boas que estão sendo penalizadas. Por causa do partido, é verdade. Nós procuramos o PL, o presidente Bolsonaro. Mas a nominata lá está 20 mil votos. Eu, barriga verde, de primeira. Como é que eu vou conseguir ter 21 mil votos, irmão? É muito difícil. É muito difícil. Qual é o nosso objetivo? É ganhar a guerra.
Como é que ganha a guerra? Tendo menos voto possível. Uma estratégia. Nós procuramos o PSDB. Nós temos uma linha de corte lá de 5 mil votos. Opa, bacana. O fenômeno lá tem 5 mil votos. Olha Quer aí. dizer... Tá mais, mais viável, é né? viável. É mais viável. É viável. Não se ganha uma guerra... No metendo os peitos. Deus, pátria, família, nós temos que ter uma humildade muito grande. Nós sabemos Claro, da importância desses valores. Eu sou cristão, eu sou da Igreja Batista. Isso é sou muito bom. muito submisso. Isso é muito bom. Todas as minhas importantes decisões, tem um monte que eu vou lá em cima, subo e vejo o que Deus tem para nos oferecer. Ajoelha e ouve, né, meu irmão? Eu não tomo nenhuma decisão peito. Por vaidades pessoais ou baseado nas minhas experiências. Entendi. Eu preciso de um prazo, de uma reflexão. O PSDB é um partido muito bom em Brasília. Tem uma pessoa lá que eu admiro muito, o Isalci Lucas, eu acho que vem até candidato a governo. Um dos motivos que nós fizemos para nos aproximarmos também do PSDB. Bom. Aderbal, como é que eu... não é uma crítica, mas eu observo que o brasileiro adora jogar no partido que está ganhando. Acontece muito isso, é verdade. Mais uma vez, não é uma crítica, mas eu gostaria muito de ir numa feira e encontrar jogador do São Remo, do 15 de Piracicaba, do 15 de Jaú. Eu gostaria. Isso é personalidade, sabe? Isso é pluralidade, isso é cultural. Mas a mídia, ela tem um viés econômico, financeiro, que proíbe isso, né? Ela mata os pequenos e beneficia os poderosos. Eu não poderia colocar Eu Sou Renovação, Mark Japão, ao lado do Ibanez Rocha. Ele não representa meus valores. Eu sou oposição a ele. Por mais que ele ganhe, se reeleja, por mais que ele esteja no governo, eu prefiro sangrar, eu prefiro apanhar, mas eu não posso concordar com algumas atitudes dele. Mais uma vez falando, como é que eu vou chegar numa casa de uma pessoa falando eu sou Ibanez Rocha e Mark Japão, eu sou Renovação? Eu não posso fazer isso. Por mais que a força econômica poderia, naquele momento, me favorecer. Porque a gente sabe que quem está na base se beneficia financeiramente e tem uma estrutura diferenciada. Mas eu não estou preocupado com dinheiro, eu não estou lá para isso, e eu prefiro fazer um papel muito humilde de formiguinha, olhar no olho e falar, você está satisfeito? Ô, seu Marcos, não estou não. Então, vote na... Eu não posso também influenciar as pessoas. Vote naquele que o seu coração mandar. Mude. Agora, Max, a política, eu tenho mais, como eu te falei, eu tenho 55 anos de Brasília e desde os meus 20 e poucos eu gosto de estar, mas não sou um estudioso. Tendo você falar com tanta eloquência sobre o assunto, eu me arrependo de não ter estudado mais sobre o assunto, mas gosto sempre de estar ali envolvido, discutindo, brigando, só aqueles cabos eleitorais de botequim, que fica ali, eu sou isso, eu sou aquilo, e gosto disso, gosto daquilo, mas eu tenho uma comigo, que política não é para amador. Política, hoje em dia, é uma estratégia. É uma estratégia. Você acabou de colocar muito bem aqui para gente. E realmente, o governador de Brasília, ele atendeu alguns lados, atrapalhou outros. O tal do fica em casa, economia vê depois. Eu sou comerciante. Cara, sofri também com isso. Eu acho que não vamos nem criticar ele. Claro. Vamos simplesmente... Eu acho que a vida... ele já passou, Deus deu uma oportunidade para que ele chegasse ao poder. Graças a Deus ele alguns eu penso assim, sabe, Max? Graças a Deus ele beneficiou o Piauí. Isso. Tá bom, o Piauí tem muito dinheiro. Ótimo, foi bom. Podia ter beneficiado o Brasília também. Agora, vamos trocar. A vida é feita assim. Pior que é. E é como você falou, gente. Tá insatisfeito? Tem o momento de trocar. Exatamente. Passou 4 anos, vai votar no Max, não fez nada. Vota no Isalci, não prestou, troca. Troca. É simples. Você tem esse poder. Exatamente. É o voto Exatamente. te dá esse poder de fazer Agora, isso. Claro que não vá também aproveitando esse poder e botar qualquer coisa lá, como nós já passamos aí 16 anos na mão de uma... Agora, Olha, Aderbal, eu prometi que não ia xingar aqui.
Eu prometi, porque eu não consigo segurar a língua, cara. Você sabe por que o deputado não faz nada? Porque o povo não cobra. Não, porque ele tem a fórmula. Hum. Ele tem a fórmula para se reeleger. Aqui existe uma fórmula, uma substância. Uhum. E ele sabe disso. Ele tem a fórmula, o segredo. O que é? Ele fica 3 anos e meio escondido. Trancado no gabinete do ar-condicionado. 6 meses numa eleição antes. Comendo pastelzinho na 4 meses roupa. antes ele joga 2, 3, 4 milhões. Eu não tenho nada contra aquelas meninas que bandeiram. Bandeira. Eu não tenho nada, porque São trabalhadores que estão precisando. Elas verdade. precisam. É. Só que se você jogar 4 milhões e dividir para 100, 200 reais, que são o A valor diária que de eles cada pagam, um ali. cara, te dá 6 mil votos, no mínimo. Pra quê? Pra que ele vai lá na sua rua tampar buraco? Pra que ele vai lá... Cara, pra que ele vai lá arrumar uma UPA, consertar? Por que ele vai te explicar alguma coisa, debater alguma coisa contigo na rua? Isso. Então, o que eu sugiro para a sociedade que é esclarecida no Distrito Federal? Nós somos uma nação, dentro das federações, mais estudiosa. Por quê? Aqui tem muito concurso público. Então, nós estudamos direito constitucional, administrativo. Eu tenho um primo meu que passou no ITA. O cara Cabeção, cabeção, inteligente, hein? mas não entende nada de direito administrativo, porque lá não pede. Física quântica, química, ele sabe tudo. Matemática, mas direito administrativo, constitucional. E o povo do Distrito Federal, ele estuda para concurso público. Então, ele tem base política, ele tem... Uma noção política. Por isso que você falou que nós somos muito críticos. Né? O povo do Distrito Federal não é tão fácil de ser enganado. É verdade. Então, o que eu sugiro para a população do Distrito Federal? Se alguém te der 1.000, cabo eleitoral, 1.200, 200 reais, pega! Esse dinheiro é seu, tá aí voltando. Pega! Mas não vote na pessoa que está te dando esse dinheiro. Até trabalhe, né? Não Eu vote, quero, mas porque não você vote. está alimentando o sistema verdade. e perpetuando uma corrupção. Porque se você colocar na sua calculadora aí, coloca na sua calculadora aí, por favor. Agora, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Coloca aí na sua calculadora. 12, 24, 36, 48. Nós temos 48 meses, que é 4 anos. 48 O salário vezes de deputado é 19 mil líquido. 19 mil líquidos só. 20 e pouco, mas tem imposto de renda. Tempo de renda, né? Quanto que deu aí? 912 mil. Ele não ganha nem 1 milhão. Como é que ele joga 4 milhões? 3. De onde vem esse dinheiro? Não precisa... Precisa ser inteligente desse Não economista. precisa me responder. Tem algo errado. Tem. Como é que um Max Japão, vários outros, vão conseguir? Tem que trabalhar muito, né? Então, é Deus. Mas tem um fator. Tem um fator divino. Que é tudo, né, Max? Que é tudo. É por verdade. isso que nós temos que ser muito submissos. A política ela tem que ser muito séria. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito alegre. Toda hora eu fico rindo, mas eu observo que o ser humano está sofrendo. Mas é bem do seu povo. O japonês é assim, né? Não, Ele é bem focado, bem... Pelo lado do meu pai, nós somos muito sérios. Sério demais, né? Quando nós fomos para o Japão, minha tia veio aqui, eu tinha meus 10, 12 anos, ela é japonesa. E aí eu fui para o Japão, para casa dela, oi tia, né, brasileira, abraçar ela, pegou e fez assim, né, oi. Eu falei, Geladeira. será que eu... Fiz alguma coisa errada? Mas é cultural dele, sabe? triste. É o suficiente, então vamos dizer assim. Né? Pouco contato físico. O lado japonês é assim. Agora o lado da minha mãe é filha de brasileiro, mas que o brasileiro era de Portugal. Então bagunçou. Europeu, mas e o brasileiro filtro. E o Portugal, você sabe que tem muita piada, né? Ele é muito extrovertido. verdade. Talvez eu tenha puxado um pouco o lado português humorístico da mamãe. dos portugueses. Só que para a política nós temos que ter muita seriedade, porque nós estamos lidando com vidas. Não adianta eu estar aqui de terno e gravata falando de política social e não viver, né? E não saber o que Exatamente. Eu acho muita hipocrisia. Uma senhora entrou em contato comigo, entrou nas minhas redes sociais. Olha só. Falou, seu Max, você é político? Você é japonês mesmo? Vem aqui na minha casa. Nossa, eu quero te conhecer. Eu falei, claro, é um prazer, né? Onde a senhora mora? Cheguei lá na casa dela. Ela queria muito me conhecer. Não tinha um pó de café na casa dela para mim. E ela queria fazer. Queria me tratar bem. Então as pessoas estão passando dificuldade. Eu não posso usar esse momento para fazer um projeto pessoal. Sabe? É muito complicado você falar de política hoje. Seja aqueles que se beneficiam do poder, mas não estão satisfeitos,
seja aquela classe que está esquecida, abandonada, desamparada. Eu não sei, sabe, mais uma vez, o que Deus tem para nós. Mas nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com essas pessoas. A senhora me abraçou, me beijou. A política, ela é apaixonante. Eu observei isso. Ela virou minha fã, assim. Você imagina se nós tivéssemos um pouquinho de poder. As pessoas são muito carentes, elas querem um abraço. E aí eu fui falar, olha, esse é o meu projeto. Não quero saber de projeto, não, eu quero um abraço, Que legal, hein, cara? A política, ela é muito apaixonante. Eu não sabia esse lado. Agora, Marcos, você tocou num ponto muito legal, porque para quem não te conhece, vai, a partir de agora, desse podcast, você vai saber um pouquinho mais quem é o Marcos Japão. Você tem um projeto muito bacana, que é o projeto IBO, Instituto Brasil Oriente. Tem uma dupla interpretação. Oriente, que é da terra dos meus avós, e de orientação, vamos dizer assim, que orienta as pessoas, né? Instrui, colabora. Que bacana. Ampara. E surgiu com a Covid, depois da Covid, porque você tem um foco também para esse lado de instruir as pessoas que teve problemas, que tem pós-Covid, tem muito, por exemplo, eu acho que eu tenho alguns problemas pós-Covid. Memória foi cortada pela metade. Eu te confesso. Respiração, fôlego, então muita coisa na saúde mudou, sem contar o lado profissional, a desmotivação. Você vê, nós somos empresários, como você mesmo falou, já sabe que eu sou comerciante também da área de automóvel. E, cara, o que virou o nosso comércio, cara? Infelizmente. Hoje, a maior dificuldade de você lançar uma proposta é porque as pessoas acham, esse japonês quer vir para se beneficiar. É outro ladrão, é outro bandido. É, o que todo mundo fala, é verdade. Então, por quê? Culpa dos que estão lá. Responsabilidade deles. É verdade. Se eles estão sendo apedrejados, xingados, olha, eles têm participação. Certo? Então, o que eu observo é que hoje a elite brasileira no Brasil, ela é política. Se você for para Xangai, se você for para Tóquio, se você for para Nova York, a elite tem que ser o terceiro setor, os empresários. É o empresário que é investidor, que gera emprego, que gera renda. Paga imposto. Me perdoe, mas a classe política são parasitas. É verdade. E são endeusados no Brasil, como você falou muito bem. Infelizmente. Agora é uma questão de cultura, Marcos. Eu tô observando bem, ouvindo bem atentamente o que você tem falado. E assim, você sabe que você está começando um trabalho de formiguinha. E para que a gente melhore a situação desse nosso país, a gente precisa de mais uns 24 Max. Oportunidade para que as pessoas tenham acesso àquilo que nós temos para falar. Porque hoje a mídia está comprada, 80% dos blogs do Distrito Federal é da base do governo, e tudo que chega para você chega de forma do jeito que eles querem. Eu quero agradecer os ouvintes a realmente seguir 7x7. 7x7 do nosso podcast. 7x7. Que é transmitido pelo canal Brasília no ATV porque no YouTube. Aqui é independente, aqui é imparcial. Se tiver que elogiar, tem que elogiar. Se tiver que criticar, nós precisamos ter o hábito de criticarmos. E às vezes nos beneficiarmos da máquina pública, porque às vezes é permitido. Só que nós temos que levar uma mídia correta. É verdade. É uma pena que a imprensa... Eu caí de paraquedas dentro da comunicação muito velho, sabe, Max? Eu tenho 55, como eu te falei. Com 50 anos, eu caí dentro da Rádio Canção Nova como locutor voluntário na Rádio Católica. E aí depois o Marcelo... é um sucesso a Canção Nova. É um sucesso em Brasília. O Marcelo Medeiros, que era meu parceiro lá, me chamou para essa empreitada de criar esse canal, de criar esse podcast. E a gente vem trabalhando nisso tem pouco tempo, tem uns 6 meses. E nasceu mais ou menos dessa necessidade de dar voz, porque realmente a mídia, a imprensa, quando a gente fala imprensa, a gente não está querendo culpar todo mundo, mas virou uma imprensa militante, não é mais uma imprensa de informação. Ela não dá espaço para quem não dá lucro. E é uma pena isso. E é uma tragédia. Tragédia, né? É uma palavra certa. O Marcos começou a trabalhar muito cedo, com 14 anos. O Marcos hoje
bota o nome como pré-candidato, morou já no Japão, tem muita coisa boa para nos ensinar. A paciência é uma virtude? Você sabe que até os japoneses estão sendo corrompidos por conta da paciência, porque esse excesso de informação, ele está te educando a não ser mais paciente. Nós não estamos mais tendo paciência para ler, nós não temos mais paciência para lidar com mais ninguém. Para ouvir. E isso é muito complicado. Nós não podemos admitir que as próximas gerações têm esse comportamento. Graças a Deus, no nosso tempo não tinha esse contágio de mídia, de celular. Né? Nós brincávamos na rua, chegávamos, brincávamos descalço, arrancava o tampão do dedão. Né? Eu chutava a bola, chutava meio fio, né? E graças a Deus foi assim. Né? Bacana. É uma preocupação muito grande essa tecnologia 5G na vida dessa nova geração. Eu tenho um ponto muito importante a falar sobre a futura geração. Meu filho tem 7 anos. E, Aderbal, dá a impressão que a gente gosta de criticar os que estão lá, mas nós precisamos, a sociedade precisa entender que também se nós não tivermos uma preocupação com essa nova geração, o que está acontecendo? É assustador isso, haverá muito pouco tempo também uma massa de zumbis. Crianças que não vão saber ler, vão ficar extremamente inutilizados. Já constatou pela USP que a dependência tecnológica de celulares afeta as mesmas áreas cerebrais do que um craqueiro. Então, nós estamos falando de uma política social, nós estamos falando de gerações que podem se transformar em inúteis. Eu não vejo o poder público se manifestar. Agindo. Eu não vejo ninguém... Nós fizemos uma matéria aqui, dependência de tela. Você falou que haverá no futuro, já existe muito. Temos relatos chocantes. Porque é aquele negócio, como eu te falei, o brasileiro ele tem a mania de substituir as coisas. É cultural. E a mãe vai para a missa com o filho, para o filho ficar quietinho e dar um telefone na cara do menino. Isso. A mãe vai para um salão de beleza para a criança ficar quieta, dá um celular para a criança ficar ali. E acabou. Nós fizemos uma matéria. Eu tô viciado. Nós fizemos uma matéria. Tem um centro, acho que em Curitiba, para dependentes de tela, que fala justamente isso que você falou. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos entrar na Câmara Legislativa e vamos tocar nesse ponto junto com os psicólogos, com os pedagogos. É uma urgência. No primeiro semestre de 2023, nós vamos fazer uma força-tarefa. Precisamos para ontem. Olha, você tem total apoio aqui do canal, viu? Se precisar aí para a gente ajudar a divulgar, que realmente é preocupante, é preocupante. Eu estava até comentando com o Marcelo antes de você chegar, que eu fui comer um crepe com a minha esposa essa semana à noite, na sexta-feira à noite, e no restaurante, vários casais, vários familiares, e todo mundo calado no celular. Cara, você está sentado numa mesa, em um restaurante, uma mãe com 2 filhos e um marido, e cada um no seu celular. É preocupante, é muito preocupante. Eu não quero ofender as famílias brasileiras, porque às vezes a gente usa algumas palavras que as pessoas podem se ofender, mas haverá uma geração de craqueiros. Craqueiros no aspecto tecnologicamente falando, né? Isso. Pesado. Isso é muito preocupante. Isso é muito impactante. É porque a dependência, qualquer ela, é prejudicial. Eu não sei demais. se você sabe da cultura japonesa. Muito pouco. Muito pouco. Por que os japoneses são muito prósperos? Porque quando nossos pais morrem, eles deixam um patrimônio. E o patrimônio, ele não pode ser meu. Eu tenho que cuidar dele para os meus filhos. Olha aí. E não é dos meus filhos. Meu filho não tem o direito de vender aquilo que eu deixei. É do neto. Ele tem que cuidar. E isso vai de geração amplificar. A geração. Aqui no Brasil não, né? O pai morre. Quero a minha... Não, tem uns que estão querendo já dividir em vida para me dar a minha parte. Tora, compra 3 iPhone e vai para Las Vegas. Eu quero a minha parte, mas isso é cultural. Precisamos claro. não entrar nesse mérito. Mas, quando nós viemos com o propósito de vir para pré-candidato, eu falei, senhor, o dinheiro não é meu, é do meu filho. O que eu vou fazer? Eu fui no monte, pedi um esclarecimento, uma autorização, para fazer com que eu gastasse um mínimo, que seja um pouquinho, que
Porque só para mim estar hoje aqui, foi R$50 de gasolina. Né? É uma sobrevivência. Tem que gastar. Infelizmente tem que gastar. Tem que gastar. Né? E tudo hoje é muito oneroso. Então nós precisamos de uma autorização, e eu pedi uma autorização para o meu bom Deus, para poder subsidiar isso daí, para poder... Porque eu estou tirando da boca do meu filho, em troca de uma ideologia que é coletiva. É verdade. Um despertar. Nós precisamos levar esse despertar para muitas pessoas. Eu tenho certeza, Debal, que nossas leis vão impactar milhões de pessoas, milhões de famílias sem saber, vão ser beneficiados, vão ser agraciados, e é nosso propósito. Né? Mas voltando para o aspecto, como que nós criamos o Instituto. Ah, tá. Né? Isso. Foi no monte que nós tivemos algum norte. Eu, em abril do ano passado, escutava muito falar. A mídia só falava de morte. 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 Morreu 200, amanhã amarrado mais 30 para matar a noite. Você viu o que fizeram, né, Max? Era uma concorrência para os gráficos mais bonitos, né? Cada dia que passava, cada TV inventava um gráfico mais bonito para falar de mortes. Realmente muito trágico, né? E eu falei assim, como é que eu vou entrar na política? Como que eu vou entrar na política nesse cenário? Em guerra. Imagina você falar de política lá na Ucrânia. É o que nós estamos falando aqui. Nós temos uma guerra espiritual em curso. Nós temos bombas nucleares muito potentes, que são espirituais, mentais. As pessoas naquele momento estavam aprisionadas mentalmente. Elas estavam desesperadas. O nível de suicídio foi 4 vezes maior. Olha, foi chocante. E naquele momento eu não parei. Eu fiquei indo nas casas das pessoas, e é por isso que nós criamos uma certa notoriedade, porque as pessoas reconhecem. Eu falei assim, eu tenho que falar de vida, vida, vida. Chega de morte, morte, morte. Criamos o Instituto. O Instituto nós acolhemos outro, de forma precária. Conseguimos convencer alguns colaboradores, empresários que participaram, que nem tem a vaidade de aparecer, faz por amor. Isso que é fantástico. As pessoas que estão trabalhando lá é por amor. Isso é um ato... Porque às vezes eu pago 1.000, 2.000, 3.000 para o profissional, ele atende pelo dinheiro que ele precisa. Mas e quando ele gasta a gasolina dele, vai lá e atende uma pessoa sem receber? Ele faz por amor. Faz por amor. É diferenciado. É verdade. Mas convencer... O salário dele é a cura do convencer paciente. as pessoas em torno de um projeto não é fácil. Porque quando a gente fala em instituto, e não fazendo crítica do PT, mas esse PT que ficou 16 anos no poder, e tudo que era ONG, OCIP, você bem sabe que era para saquear o poder público. Então, quando eu chegava no empresário, eu falava, nós temos um instituto lá, que nem é meu, tá? Não é meu. Nós apenas acreditamos. Você foi apenas o patrono dele. Patrono. O cara fala, pô, bicho, eu já penso o seguinte, eu vou dar R$100, 50 de japonês, 50... Porque cultuou uma corrupção. É verdade. As pessoas são atendidas no instituto e os colaboradores falam assim, falou assim, quanto que vocês estão ganhando em cima de mim? É desse jeito. E nós estamos ali por amor, gastando, tirando dinheiro da boca dos nossos filhos. Os colaboradores estão ali tirando o tempo deles. Mas virou cultura. Eu não ajudo você se eu não me beneficiar dele. Eu tenho que me beneficiar. E aí é preocupante isso. Porque são 20 anos de história que se perpetuou. E aí você precisa de um novo comportamento para dar outro norte. Para que as novas, futuras gerações falem, pô, esse caminho também é justo. Pode ser correto, pode ser louvável e rentável. Funciona. Porque... sistematizou uma corrupção. Você falou numa sigla aí que eu não gosto muito de falar, mas que temos que falar, você tem toda a razão. Eu comparo ela ao câncer. Ela vai corroendo. Esses dias eu estava lendo uma matéria que na Amazônia inteira tinha 937 ONGs. E no Nordeste não tinha 2. Cara, quer dizer, escrachado, né? A roubalheira. Agora, é uma coisa que você falou, Max. A corrupção ela é institucionalizada. Ela está quase em todos os órgãos. E como você criou, nasceu dentro de um universo, você acha que aquilo é normal. Que é normal, virou você normal. Você não tem referência. Virou normal. Eu, com 19 anos, fui para o Japão. Quando eu cheguei para o Japão, né, irmão,
eu encontrei helicóptero, metrô, 3 viadutos passando por cima. Eu falei, meu Deus! Evolução, né? Isso aqui é a Lua. É a Lua habitada. Coisa que você acha... Isso aqui não coisa faz que você parte acha desse... que só tinha em filme. Não faz parte desse nosso planeta. Eu era morador da Ponte Alta, descalço, terra vermelha, até o joelho. De repente caí em Tóquio. Bacana, falei, hein? cara... Volta com outra cabeça, né, Marcos? Volta com outra cabeça. Eu falei, isso aqui tem que fazer parte da nossa vida. Porque nossos pais nos ensinaram a ser funcionário. É funcionário de alguém, já tá bom, meu filho. Quando eu cheguei lá, eu falei... Vai estudar para fazer concurso público, vai fazer... Não, eu posso ter um prédio desse aqui, ó. Isso faz parte do meu mundo. Você vem aberto. E aí, quando você entende isso, você atrai. Você tem poder de atração. É verdade. Então, o que eu quero ensinar para as pessoas é o poder de atração. É o poder que elas... Você tem que fazer um reset de tudo que você aprendeu na sua vida. Não que nossos pais nos ensinaram errado, mas é porque alguém ensinou nossos pais de forma errada também, por não saber, e aí está se passando por gerações e gerações. Nós temos que fazer, e é um norte de pessoas esclarecidas, é ensinar com que as pessoas sejam prósperas. Eu gostaria tanto que todo mundo tivesse uma Ferrari, um melhor celular, uma melhor casa. Seria lindo. Essa vaidade de... Eu primeiro. Roubou dinheiro público, vai lá e compra uma fazenda no Nordeste, no Tocantins. E aí, primeiro... Como é que é o ditado? Pirar um pouco? Farinha primeiro, como é que é? O meu primeiro? Meu pirão é pouca, minha farinha primeiro, sei lá. Cara, isso é um absurdo. Mais ou menos isso. Sabe por quê? Não adianta nós termos um melhor carro, parar no semáforo, ver um menino, desce, perdeu. Nós temos que deixar a sociedade bem. Tem que ser todo mundo bem, né? Tem que ter todo mundo ali. E o Japão é assim. Que bacana, cara. Agora me conta uma coisa. Vamos falar um pouquinho mais de política? Você é a favor do voto auditável? Eu sou a favor do voto auditável. Porque você entende de tecnologia? Entendo. Muito. Desde que a prova fique no TSE e quando houver uma denúncia, aí você tem a prova material, o papel, e vai lá através de uma junta jurídica, né? Os ministros vai lá e faz a contagem e fala, você estava enganado. Então, é preciso, faz parte da democracia. Necessário, né? Muito bom. Você foi em várias manifestações? Algumas. Gostou? Já se viu assim, pô, eu estou aqui manifestando contra os políticos, que a maioria delas eram contra os políticos. E aí já chegou a pensar, pô, será que um dia... Não sei, duvido que você vá pensar dessa forma, mas um dia vai ter alguém protestando contra o meu trabalho? Não, porque você tem um caráter ilibado para trabalhar na política. Mas assim, você já pensou... Nunca ninguém me perguntou isso, eu nunca pensei sobre isso. Assim, pensar, pô, será que um dia alguém vai me criticar? Mas eu tenho muito medo de decepcionar meu filho, minha família, minha mãe. E eu não gostaria que... É pesado, é verdade. Eu penso assim... Eu não gostaria que alguém falasse que o seu filho é um ladrão. Eu até me emociono. Não, já pensou falar isso para sua mãe, cara? Já pensou você aparecer na Rede Globo algemada? É complicadíssimo. Mas você sabe que, politicamente falando, as pessoas que fazem isso têm notoriedade. Olha como o Brasil é louco. Pois é, cara. Elas se beneficiam. O Marcelo um dia estava me explicando isso, que é a tal do marketing reverso. Elas se beneficiam. Falem mal, falem sempre, falem de mim. Os caras querem... O mais difícil para você sobreviver na política é você ter uma estrutura midiática, você ter acesso às pessoas te ouvirem. E quando você vai preso, 24 horas as pessoas ficam te vendo. É complicado, né? Eu fico imaginando essa cena. Eu quando comecei no ramo de automóvel, nossas lojas eram na Asa Norte, e, cara, todo dia aparecia um negócio errado. Carro que ninguém comprava, financiava, não dava conta de pagar, queria te vender ali para você ficar usando o carro. E eu sempre via na minha cabeça uma cena, que foi isso que você falou, que eu lembrei agora. De eu aceitar o negócio daquele, no outro dia eu estar em casa, a polícia chegar e me prender, a mulher com um catarrento no colo, o outro agarrado na barra da saia, e você sendo algemado. Cara, a primeira vez que eu dei um cheque sem fundo, eu chorava. Eu comprei um carro
Eu comprei um tempo a 0 quilômetro, rapaz, e não consegui Mas pagar na a última época- prestação. Aí, cara, me enrolei louco, fui no banco, tentei negociar, e o banco não, já está na busca e apreensão. Aí eu fui consultar com os amigos o que era busca e apreensão. Não, o oficial de justiça vai bater na sua casa, vai te tomar o carro. Falei, é só isso? Não, você vai para a delegacia, você vai. É bom eles não te acharem. E aquilo foi, sabe, me assustando. Um belo dia, eu morava no Guará, eu lembro disso. E o oficial de justiça bateu na minha porta, eu pulei a janela, cara. Eu fui dormir no posto de gasolina. Olha, aí você falando, se emocionando aqui, eu fico imaginando esses caras que, como você falou bem, o cara já entra na política querendo dar um jeito de roubar, de ficar rico, de fazer o pé de meia. É igual um amigo fez um comentário uma vez falando assim, cara, vote em mim que eu vou ajudar as famílias, a começar pela minha. A começar pela minha família, vou roubar para ajudar a minha família. Como você falou, muita gente faz esse tipo de crítica. Ah, o japonês está querendo se dar bem. Vou ajudar o instituto, esses 100 contos, 50 ele vai botar no bolso, 50. Isso é trágico. Como mudar? Se isso está enraizado. Atitude. Atitude. É tudo. A gente tem o hábito de trabalhar de cabeça baixa. E nesses 45 anos eu estou fazendo campanha sem eu saber. Nunca me imaginei estar aqui. Se você falasse de política para mim há bem pouco tempo atrás, que você ia escutar uma porta fechada na tua cara. Mas você precisa fazer uma campanha de vida e não de um projeto político. A atitude, a gente passa muita credibilidade naquilo que nós fazemos e não o que falamos. Cara, isso é fantástico. Isso, gente, devia ser a base para todos os políticos, viu, Max? Muito bacana. Você é independente de política, como você acabou de falar, que você sempre fez política com as ações, com as atitudes. Você fez várias ações sem pensar na política. Você fez ação contra a dengue no Gama, lá no Santa Maria. Santa Maria, né? Você fez muitas coisas. Eu tenho um parente que é o maior distribuidor de frutas no Distrito Federal, passa por ele. E aí eu cheguei nele e falei, aquelas mulheres que vão lá na casa em casa, eu falei, Kazuya, me dá aí 10 caixas de fruta aí, vou fazer essa ação. Aí montei uma tenda, fiz um café da manhã bem legal para essa turma, sabe? Cara, por mais que ela seja servidora, esteja ali na função dela, ninguém faz isso. Você tem que tratar bem o seu valorizar. Valorizar, poxa. Sabe? E aí elas se sentiram muito felizes. Enfim, eu acho que é por aí, sem pretensões de voto, porque eu tenho certeza que ali tem muitos comissionados, não sei o quê, que eles já têm os deputados deles. Que vote também, que abençoe. Claro. Mas nós temos que valorizar o trabalhador, sabe? Em primeiro lugar, a valorização. É muito penalizado, né? É muito sofrido. E até ação de queimadas. Você estava preocupado com as queimadas aí? Mas japonês tem um norte, uma preocupação ambiental muito grande. Na minha camisa eu coloquei prazer, marca Japão. E eu coloquei, eu tive essa inspiração. Aqui é uma bola verde, porque todo japonês é apaixonado por natureza. A gente tem uma dificuldade de matar uma mudinha de planta ali. Nós temos que fazer com que o Distrito Federal, e nós faremos, viu? O Distrito Federal vai ser um projeto paisagístico maravilhoso para o planeta. Nós temos estrutura para isso, nós temos um projeto magnífico. O lado ambiental, e aí eu fui e coloquei uma lâmpadazinha no meio, que eu tive essa ideia, sabe? Seja luz. Não podemos, de maneira nenhuma, falar de política na casa das pessoas e eu não falo. Eu vou lá e levo luz, dou um abraço, o que você dá? Minha filha me dá trabalho, vem aqui, trata sua mãe bem e tal. É por aí o caminho, sabe? Vamos ser luz na vida das pessoas. Porque elas acostumaram a viver na escuridão. Elas acham que aquilo é o correto. Elas não têm referência de valores. E foi gostoso, Max, ver a cara das crianças com a campanha Páscoa Solidária que você também fez? A gente sempre... Eu achei muito bacana, porque você adoçou a vida das crianças, como fala um baiano amigo meu. Isso foi no Recanto das Emas. Foi, cara, que bacana. Eu tenho uma certa dificuldade. Minha esposa falou, como é que você vai ser político se você tem vergonha para falar?
Você é tímido para falar? Não eu sou. É mesmo? E eu falei, precisa saber falar bem, né? Assim, eu acho que eu vou ganhar a eleição sendo mudo, vamos dizer assim. Porque as pessoas não querem... Você chega na casa de uma pessoa, vamos dizer, elas não querem saber do seu projeto, Adelbão. Elas querem... minha filha... É tanto problema. Eu entro mudo, saio calado. Então tá bom. Aí ela fala, ô, japonês, gente fina, rapaz. Me escutou. E pior que muita gente só precisa disso. O político não quer escutar. Ele quer falar. Fala dos seus problemas, fala das suas soluções. Ele tem solução para tudo. Eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a saúde. Eu vou melhorar... Tem solução para tudo. O pobre não quer escutar isso. Escuta. É verdade. É um ponto muito interessante. E depois desses 2 anos de Covid... Você é o mudinho lá, que escuta. Aprenda a escutar as pessoas. Isso é muito bom. Depois de 2 anos também de Covid, né, Max? Povo trancado, muita gente trancada em casa, muita gente perdeu muitos parentes. Complicado. Não é complicado, mas é um período muito difícil. Muito difícil. Você sabe que eu fui na casa de uma senhorazinha e ela estava tomando banho na água gelada. Ai, meu Deus. Aí eu falei, fulana, né? Cadê seus filhos? E nós não estamos falando de filhos pobres, não. O filho dela, eu acho que é sargento, tenente do bombeiro. Caraca. Só que não ia lá com medo de matar a mãe. Meu Deus. Por causa da Covid. Porque eu fico na rua e aí eu... É verdade. Vou lá na casa da minha mãe. Segundo o que ela me falou, que eu não conheço ele. Né? Mas, olha como a velhinha tomando banho de água gelada. Porque não tinha ninguém para ajudar. Aí eu fui lá e troquei, comprei, sabe? Troquei. Eu acho que o filho dela nem deve saber que eu fiz isso, porque a gente não faz por ter mérito. O japonês dá uma cesta básica, dá um caminhão e fala que deu uma. O político dá uma e fala que deu um caminhão. Não, promete, só promete e... Mas nós temos que aprender o meio termo. É claro. Para que a gente não seja penalizado. Porque nós fazemos muitas ações, né? E ficamos com vergonha de divulgar. Pelo bate-papo aqui, então, da qualidade de vida, tornar a vida do brasiliense melhor, é sua bandeira? Eu tenho uma pegada muito macro e eu acho que é importante combater socialmente os problemas de uma sociedade. No Distrito Federal, nós temos 4 milhões de habitantes. Cada pessoa gasta 100, 150, 200 reais de comprar alimento. Esses 200 reais estão indo para outro estado. São milhões e milhões que estão indo para outro lugar. Aqui nós não temos terceiro setor. Aqui é o país da fantasia. Nós somos alimentados por todos os outros estados que vai nos subsidiar. Nós precisamos gerar emprego e renda. É primordial. As pessoas querem... Não adianta eu querer melhorar a saúde. Não adianta eu chegar na casa das pessoas e melhorar a educação. Nós temos que gerar renda. Elas querem trabalhar. Você tendo o seu emprego, isso você te dá dignidade. Para você buscar um posto de saúde ou um hospital que você pague um plano de saúde. Então, eu acho que uma bandeira muito boa é dignidade, é trabalho, é renda. Nós temos que lutar com isso. Fazer com que milhões e milhões não vá para os outros estados. Fique para cá. Circule no Distrito Federal. Isso é a maior política social que um gestor público pode oferecer para uma sociedade. E não ficar criando caos, fechando a porta dos outros, para poder depois dar a cesta básica. Olha, isso é crueldade. É verdade. Eu não posso participar. Mesmo que eu tivesse um bom emprego na secretaria, eu pedi a exoneração, eu falo, eu não me submeto a isso. Isso não é para mim. Porque vai de encontro aos nossos valores. É verdade. Brasília, é como você falou, Brasília foi projetada para ter 750 mil habitantes. Hoje tem, como você falou... 2 milhões, mas não tem um entorno. Eu falo que o Brasil... Que nos afoga, nos sobrecarrega, que tem que ser levado em consideração essas vidas que são famílias, que vêm aqui, trabalham e voltam. Nós estamos lidando com vidas. Nós estamos lidando com o título de eleitor. Nós temos quase 4 milhões de pessoas em torno de nós e 2 milhões de título de eleitor. Olha, para a política só basta quem tem título de eleitor. É mais ou menos... Foi descartado 2 milhões. Metade da população... Metade da população foi pro lixo. É. Cara, isso é crueldade. A gente não vê leis para as pessoas que não votam. Os velhinhos, as crianças. Um problema grave de creche. Como é que minha esposa vai trabalhar se ela quer ter um filho pequeno em casa? É crueldade o que se faz com uma mulher. É crueldade. Agora me conta uma coisa, Max. Você podia estar fazendo
isso tudo que você faz aqui em Brasília, em São Paulo, sua terra natal, no Japão. Por que Brasília? É a cidade que nos recebeu. Os irmãos da minha mãe são empresários na cidade. Então, eu tenho uma proximidade familiar muito grande, um aconchego. O Distrito Federal foi a terra que proporcionou a minha esposa. Minha esposa nasceu aqui, que é a pessoa que eu a amo, é a minha cúmplice, minha amiga. Eu sou muito completo no Distrito Federal. Legal. Eu sou muito grato. Os 2 bebês nasceram aqui também. Nasceu, Taguatinga. Que bacana. O pequenininho tem 7 meses, você falou? 4. Não, 4 meses. 4 meses. Que legal, cara. Eu falo para minha esposa que ela deveria ter nascido no Japão, porque de noite ela fica a noite todinha chorando. E de dia dorme o dia todinho. Eu falei, leva essa menina para Tóquio, que aí lá... Marcelo tá passando por isso também, tá com bebê. Marcelo, né? Eu tô dormindo no sofá. Mas não tô... Oh, meu Deus. Como é que de dia faz campanha? Como é que trabalha? A Mayumi de noite fica com o olho regalado. Olhando. Não dorme. Caraca. Aí dá 9 horas da manhã, ela dorme até 6 horas da tarde. Eu levo ela pra Tóquio que vai dar certinho lá no Japão. O fuso horário lá é o inverso. Ela deveria ter nascido lá. E o garotão? É atleta igual o pai? Gosta de taekwondo, futebol? Tu jogou futebol, né? Ou era só de farra? Japonês, futebol. É pra isso, eu vi no teu... Ping-pong, pô. Não, passaram errado aí. Não, eu vi no teu Instagram, você com um time lá, com camisa e tudo, a foto, eu falei, japonês jogando bola. Pra você ver, mas ele só foi o que os políticos são... O que você tem que fazer? A gente tem um time lá na Ceilândia, que é nossos amigos de infância que moraram no Gama e mudaram todo mundo para Ceilândia. Ah, legal. E aí virou meio que uma panela tradicional. Para juntar os amigos. Eu tenho muitos bons amigos na Ceilândia. Muitos. Bacana. Cara, que cidade que virou Taguatinga, Ceilândia? Taguatinga sempre foi grande, mas Ceilândia, que foi uma das cidades aí que era mais esquecida antigamente, né? Virou uma metrópole aqui dali. Esses dias eu fui lá. Cidade grande, né? Tem de tudo. É igual o Gama, né? Mais uma vez. Gama era uma cidade dormitório antigamente. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu tinha uma tia que veio da Bahia, casada, e estava lá sozinho. O meu tio trabalhava no ML, ela ficava sozinha, eu fui fazer companhia. Quando era menino, lá em casa era 5, minha mãe, vai, capeta, fica lá. Fica lá com sua tia, dá trabalho para ela. E o Gama era uma cidade com dormitório. Hoje o Gama tem uma indústria, tem comércio, tem tudo, né? Tanto que gerou-se a palavra satélite. Satélite deduz que se beneficia, né? É verdade. Mas eu não gosto, eu nunca gostei. Na época, fiz uma palestra há 25 anos atrás falando da cidade satélite, que era uma forma pejorativa de tratar. Você vai aí no interior de São Paulo, você vai no interior de Minas, às vezes o município tem 4 mil habitantes, tem sua vida. Nós, Ceilândia, tem 400 mil, 450 mil e é satélite do Distrito Federal. Desculpa, dá vontade de falar palavrão. Porra nenhuma. Nós somos ceilandenses, sabe? O que nós precisamos fazer? E, mais uma vez, se Deus nos der essa oportunidade, precisamos fazer uma lei de dosimetria de arrecadação. Gama, Guará, Ceilândia, o que ele arrecadar, por lei, uma porcentagem tem que voltar para a cidade. É crueldade, governadores, pegar dinheiro das satélites e fazer quarta ponte. É crueldade. Tem que voltar para Santa Maria, tem que voltar para Braslândia. Braslândia que é um celeiro, produz muita coisa, né? É morango, é goiaba. Nós estamos elitizando de uma forma cruel. E aí você vê o que acontece com a Ceilândia hoje. Poxa, a Ceilândia é a 4ª cidade que mais arrecada ICMS e vai tudo para Brasília. Se você for lá no presidente da TerraCap, ele vai falar, não, aqui minha política pública é Brasília. O que sobrar vai para satélite. Espera lá, pô. Tem que acabar com isso daí. Tem que mudar uma renovação geral. Fala, não, minha amiga, agora aqui individualizou.
Essa arrecadação aqui é o quê? 800 mil? Então, uma parte disso tem. Mas isso tem que ser uma porcentagem, uns 30% tem que ficar na cidade. O resto. 50%, eu não sei. Nós temos que estudar com cálculos. O custo operacional. Isso não é uma vontade pessoal. Nós temos que fazer um grupo para que se discuta o problema. É fantástico. Eu nunca tinha cogitado pensar numa ideia dessa. Fantástico. Adebal, se o trem está difícil, as coisas estão difíceis, bota um japonês que melhora. Olha aí que é o slogan já da campanha. Não, ainda não pode fazer campanha, mas já pode criar o slogan. Não é ainda. Mas é muito difícil falarmos de política perpetuando, tendo os mesmos comportamentos. Tem que vir um doido. Tem que vir um doido para falar, tá errado, gente. A pessoa acorda, só tem auxílio lá dentro, pô. Auxílio disso, auxílio daquilo. Se for para mim me beneficiar, daqui a 4 anos nós estamos aqui desempregados, reclamando. Nós não podemos. Eu te perguntei, Max, que você gosta da tecnologia, entende muito de tecnologia? Precisa aprender mais. Ela é muito versátil, né? É verdade. Você fica uma semana desatualizado, acontecem muitas ferramentas, nós temos muitas plataformas. Nós fomos há 2 anos para Xangai. Eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil Oriente, na qual eu tive a oportunidade de conhecer alguns empresários. Né? Existe uma plataforma violenta que o brasileiro está perdendo. Aderbal, 90% do Japão, seus filhos entram nas bolsas de valores, se beneficiam e ganham dinheiro. Aqui no Brasil é 1%. Nossa. Se você tem 10, 20 mil reais, coloca na poupança. Pega lá, isso não é geração de renda. Dá o seu dinheiro para desvalorizar, né? Porque exatamente. Nós não temos cultura. É muito fácil você transformar uma nação em uma nação rica, Aderbal. É muito fácil. Basta colocar pessoas que queiram ver o seu vizinho rico. O problema é que nós torcemos contra as pessoas que estão do nosso lado. E queremos ser o melhor deles. E começa pela educação, né, Max? Se você educa bem a criança, é como você falou. Aqui, criança nas escolas, infelizmente, aprende o trivial, né? Não falando mal dos professores, que a minha esposa é professora, é uma excelente professora, mas a gente vê, depois desses 16 anos aí daquela cor no poder, ninguém sai da faculdade sem saber ler, cara. Que coisa louca. A minha irmã também ela é professora e nós precisamos entrar na educação. E eu acho que em um mandato não vai conseguir resolver. O pouco que nós fizemos vai ser muito, mas nós precisamos dar uma estrutura pedagógica, estrutura diferenciada para esse povo que sofre muito. O professor sofre muito no Brasil. É verdade. No Japão é bem valorizado o professor, não é? Não tanto. Não tanto? Não tanto. Mas é respeitado. É respeitado. Aqui a categoria meio que sindicalizou e teve um viés partidário que não é saudável para uma democracia. O professor ele tem que ser apto intelectualmente, ensinar aquilo que lhe foi oferecido. Né? Passou daquilo, tem que ser exonerado porque está errado. E o serviço público no Brasil, a lei, acho que é 8.112, proporciona uma vitalidade absurda. O professor mete um atestado e fica, sem trabalhar. Eles fazem de tudo e não pode ser penalizado e isso não é saudável. Nós temos que valorizar a categoria, nós temos que aumentar mesmo o salário deles, mas nós temos que cobrar, exigir. Trabalhe, pô. Sindicalizou, o pessoal não quer trabalhar. Existe uma resistência em trabalho. Isso tudo, Max, tem que ser através das reformas que o governo tem que fazer. A nossa tributação é um absurdo. A reforma do judiciário que está aí mandando. Tem que se fazer muita coisa, muita coisa. Não vai mudar um país por palavras, atitudes. Atitudes, né? Mas eu te perguntei a respeito de questão da tecnologia, da internet, porque nós temos aqui na nossa produtora, a Start 7 Produções, que ela é responsável por administrar bem as redes sociais das pessoas. É igual você falou, hoje em dia tem muita gente que fica ali 24 horas ligada no seu smartphone, fazendo ali a sua propaganda na internet e fazendo mal feito. Então, a Start 7 está oferecendo esse trabalho para você. Nós temos
pessoas capacitadas, são mais de 20 funcionários, são mais de 20 funções diferentes, é web designer, é social media, é gestão de tráfego, é tanta coisa, cara, que a gente que olha para o smartphone, para a rede social, fala, pô, onde cabe tanta coisa, tanta gente num negócio só? E a Start 7 Produções, ela está preocupada com o seu produto. Você que é comerciante, você que é empresário, ou até um funcional liberal, e até um político. Você pode usar a internet, saber usar como o japonês usa as coisas sabiamente, com estratégia. Então, eu te convido e falo, sabe, Marcos, você fala assim, você tem coragem de fazer uma cirurgia cardíaca com açougueiro? Não dá, né? Porque quando a gente fala de marketing digital para as pessoas, ninguém fala, o meu sobrinho cuida, o meu filho cuida, o meu primo cuida. Cara, é um negócio muito sério, porque você vai pegar a tua empresa e vai botar na mão de uma pessoa que até sabe mexer no telefone, mas não tem o know-how de trabalhar o seu produto como deve ser trabalhado na internet. Então, procure a Start7, você pode procurar a gente pelo Instagram, @Start7 Produções Marketing Digital, ou você também pode procurar através do WhatsApp. Perdão, não tem marketing digital. É só Start7 Marketing. Start7 Produções, meu Deus. Start7 Produções. Ou você pode procurar também pelo WhatsApp, no 99689-2922. É fácil, 99689-2922. Cuide da saúde da tua empresa com gente que sabe cuidar da saúde da sua empresa. Beleza? Procure Start7 Produções. Max, agora deixa eu te perguntar uma coisa. A colônia japonesa no Brasil é grande. Em Brasília também é bem volumosa. Eu morei muito tempo ali na 16 Sul, e ali tem um templo, ali, eu acho que é o templo japonês. Ali. Eu ia nas festas uma vez por ano, lá tem uma festa... Templo budista. Exatamente. E eu adoro ir lá comer camarão empanado, eu adoro comer comida japonesa, eu sou um apreciador. É unida? Vão estar junto com o Max? É unida. Só que eleição, ela é de Deus. Não se pode esperar que a pessoa tenha obrigação de votar em você. Não é assim. Você tem que mostrar uma viabilidade, você tem que se aproximar. É tão complicada a política. É tão complicado. Mas só de nós termos segmentações de grupo já nos ajuda. Verdade. É verdade. Porque realmente com essa polarização que está acontecendo, essa falta de espaço para as pessoas mostrar o trabalho, e eu acho, na minha ignorância, que melhorou muito, sabe, Max? Porque antigamente, é como você falou, estava na mão de uma elite mais disfarçada. Todo mundo podia entrar, mas ninguém conseguia ter acesso. Todo mundo podia ser candidato, mas, não estou discordando até dessa informação, mas muita gente tinha acesso, mas não tinha condição, porque era caro. Antigamente, quem que mandava na política? Quem tinha dinheiro. Não sei se você pegou em Brasília essa época, de pessoas renascerem do nada, porque encheu a campanha de dinheiro, igual a conta que você fez aqui. Eu cheguei a fazer essa conta um tempo atrás, de um senador, que ele comprou a suplência por 10 milhões de reais. Aí eu comecei a fazer conta, eu falei, porque o cara, na outra eleição, sai governador, ele ganha 4 anos, em 4 anos, como é que ele vai recuperar esses 10 milhões? Foi a primeira vez que eu comecei a fazer conta dentro da política. Aí foi quando caiu a ficha que eu falei, o cara não está ali para ajudar ninguém. Ele está ali para se ajudar. Ele tem um projeto pessoal. Projeto pessoal. E aí vai outra pergunta. Eu sei que, pelo pouco que a gente conversou aqui, você é um cara muito humano, a palavra certa. Mas você já chegou a fazer contas? Vale realmente a pena? Você acha que você vai conseguir mudar? Eu acho que isso é um chamado, isso é uma... Não se discute. Você sabe quando você cai num rio? Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Só que você não tem mais força, a correnteza te leva. É verdade. E eu me surpreendi muito, porque antes nós tínhamos... você sabe a resistência que é. Né? É um assunto muito polêmico. É verdade. Que se gera uma possibilidade de discordância do trabalho moral que você tem a vida inteira. Mas eu confesso que eu estou apaixonado pela política. Por quê? É gostoso, Eu estou vendo pessoas com esperança. Isso é bom. Eu estou tendo essa oportunidade de falar,
Vamos mudar juntos? É uma proposta. Olha, isso nos deixa muito motivado. É um combustível. Eu chego em casa à noite, abraço minha esposa e falo, Michele, fulanazinha depositou toda a sua fé, a sua esperança em nós. Nossa. Cara, isso é... Não tem preço. Isso é um combustível. Sua esposa é policial, não? É. Ah, eu cheguei. E Ela é servidora pública. Tem que andar na linha, né? Ainda bem que ela não é ciumenta. Ainda bem. Mas eu sou Você é um cara também, né? Contado. Gente, eu tento levar para brincadeira porque é um assunto muito sério. Realmente, a gente tem que tentar descontrair um pouco. Estou batendo esse papo gostoso aqui com Max Marcel Osumo. Osamo. É isso mesmo? Osamo. Ó, o óculos aqui e o babaca lendo, não enxergando. Agora, Iyuhara. Acertei, né? O mais difícil eu acertei, Marcelo. Tá vendo? Pois é, mais conhecido como Max Japão. Você pode procurá-lo lá nas redes sociais. Diga para a nossa audiência como te acha no Instagram. No Face, Max Japão. E no Instagram, Max_Japão. Simples assim. Simples. Canal no YouTube, nem do Instituto, Tem nem Max seu. Japão também. Olha aí, então, Max no Japão. YouTube também. Max Japão. Max Japão. Max, eu quero agora, depois desse quase 1h30 de bate-papo aqui, deixar os microfones abertos à sua disposição. Tem alguém te devendo? Aproveita e cobra. Não, tem muita gente. Olhando... Tomara que se converta em voto. Oh, com certeza vai converter. E olha, eu canso de falar, toda vez que eu entrevisto aqui um pré-candidato, um deputado, um senador, como já foi o caso de vice-governador, eu sempre digo para você, minha audiência querida, tá fazendo nada? Dá um Google, Max Japão. Vê o que o cara tá fazendo. Vê se esse bate-papo aqui não é furado. Vai lá, acredita, consulta, entra lá nas redes sociais dele, vai no inbox, Max, estou querendo saber disso, conversa com ele. Cara, é assim que se faz política, é assim que se faz uma eleição e é assim que se faz um país melhor. Max, microfone é seu, câmera é sua, fica à vontade. Quiser cobrar alguém, cobra. Se quiser aí desabafar, quiser convidar o pessoal para conhecer o Instituto, o que você quiser fazer, fique à vontade. O Instituto, ele hoje tem atendimento em dias de terça e quinta-feira. Depois a gente passa o telefone para que você coloque no final. Isso, me passa todas as informações que eu boto lá no... E eu quero encorajar muitos outros pré-candidatos a sair, porque não é fácil, sabe, irmão? A responsabilidade política é nossa, porque as pessoas que têm um coração bom, as pessoas de bem, se ausentaram desse processo. Ah, não quero saber de política, não. E aí deixa para aqueles que gostam. E aí nós somos governados por aqueles que não nos representam. É verdade. Então eu acho que eu não gosto de falar de política nos lugares onde eu frequento, por incrível que pareça. Acho que Deus falou para mim, não fala de política, não. Seja amigo das pessoas. Porque é meio ofensivo. Né? A gente sabe que é necessário, é obrigatório, mas eu estou estendendo as mãos, eu quero dar um abraço nas pessoas, as pessoas estão precisando de ajuda, a pegada é essa, vamos ajudar e lá na frente Deus vai saber o que vai fazer. É verdade. Né? Eu vejo muito marqueteiro político me instruir, rapaz, você está fazendo tudo errado. Não é por aí, não, mas é o que eu sei, é do jeito que eu estou sendo instruído por Deus. Nós somos meio teimosos, né? Nesse aspecto. Eu acho que uma eleição ela é divina. Deus está interferindo no processo eleitoral, está colocando pessoas com coração bom. E eu tenho a obrigação de chegar nas casas das pessoas e falar, você já pensou em política? Ah, eu gosto. Minha filha adora. Então chama sua filha aqui. Se filia no partido. Venha como uma liderança da sua região. Pelo menos faça parte. Faça parte. Né? Então a minha função social hoje é inspirar, incentivar as pessoas a fazer parte do processo eleitoral. Elas que lá na frente escolham, porque ela vai ser obrigada a escolher alguém. Um dia ela, quem sabe, fala, olha, eu fui vereador aqui por sua causa. É verdade. Olha o orgulho. Incentivo bastante, né? Gente, e eu quero transformar isso que o Max falou tão bem em dois exemplos. Uma cadeia de sanduíches uma vez colocou na rua
um stand e perguntava para as pessoas, você quer comer sanduíche de quê? Qualquer um. Aí ele dava um pão com cebola. Aí o cara, mas é pão com cebola. Mas você falou que queria qualquer um. Né? Tipo isso. Política é isso aí. Se você não escolher direito, vão te dar pão com cebola. É a mesma coisa de você morar num condomínio. Tá lá um prédio, 100 pessoas, aí tem reunião do síndico. Aí você não vai, não opina. E as pessoas têm o hábito de não ir. De não ir. Aí eles pintam um prédio de preto com bolinha roxa. Que coisa horrível. Depois que já pintaram, não adianta você reclamar. Você não participou do processo. Então, tenho certeza que tem muita gente, sabe, Marcos, que era outra pergunta que eu ia te fazer, que falar para essas pessoas que têm título e que diz que não vai votar. Você sabe que no Chile, 30 e poucos % da população economicamente ativa, ela se ausentou. E nós beneficiamos uma pessoa que tinha alguns comportamentos morais duvidosos. Então, a partir do momento que você não vai votar, você não vai ter depois o direito de reclamar. Porque é tão fácil a gente reclamar, né? É tão fácil apedrejar, é tão fácil cobrar, mas nós não fazemos absolutamente nada para mudar. Rapidinho. Claro, fica à vontade. Eu fui na igreja de um amigo meu, não é uma crítica, mas eu observo muito que as pessoas se preocupam com o meu umbigo. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E na frente da igreja dele tinha um buracão bem grandão. O lado da igreja tem um mato alto, na Ceilândia. Eu falei, pastor fulano, posso falar o nome dele? Meu amigo. E esse deputado, uma vez a cada 4 anos, vai lá porque deu emprego para a esposa dele. Na hora aí. Eu falei, pastor, e isso passa a ser consciência. Nós temos que ter um posicionamento de liderança para explicar. O que o seu pastor está fazendo para sua igreja? Olha o buraco na frente, olha o mato. Poxa, né? É cruel você observar isso. Eu, como deputado, por mais que a gente sabe que quando você tem uma porcentagem de votos no Distrito Federal em uma região, você pega a administração. Não sei se você sabe como que funciona isso. Se você teve muitas votações no Guará ou em outro lugar, é normal você... até que os outros deputados, é uma combinação, tudo bem, você vai para lá. Se eu não tiver muitos votos na Ceilândia, eu venho aqui roçar. Eu no mínimo venho aqui, eu tenho um monte de servidor que trabalha comigo, vamos aqui roçar no final de semana. Pô, o buraco daquele tamanho, tinha um material de construção parado, 3 postes. Se eu, como deputado distrital, chegar no seu material de construção, Adebal, tudo bom? Me dá aí 2 sacos de cimento. Não, 4 quilos de cimento e 3 baldes de brita. Você vai negar para um deputado? De jeito nenhum. Não vai negar. E eu vou colocar nas redes sociais. Eu não negaria nem pro pastor se viesse me pedir. E aí a gente coloca nas redes sociais, material de construção fulano de tal, tá ajudando. A gente divulga o material. Então, só que a gente observa um parasitismo. É verdade. Uma ineficácia tão grande. Se o deputado fazer com que aquela região prospere, melhore, aumenta até o dízimo da igreja. É verdade. A oferta. Está todo mundo trabalhando. É verdade. E o pastor não vai precisar mais de mendigar. Então, isso é uma consciência que nós temos que passar para muitas pessoas. Igrejas católicas, espiritistas. É tudo estratégia, né, Marcos? Então, nós temos que incentivar, através de ações, esse contato físico, a falar de política mesmo, nos aproximarmos. Eu estou amando conhecer as pessoas, as dificuldades. É um mundo, é um universo que eu me surpreendi. Que bacana. A gente, quando é comerciante, empresário, a gente está preocupado somente com a sua porta, e que não é pouco, da sua porta para dentro. É funcionário, é não sei o quê, leis trabalhistas, né? É muita coisa. E aí você não tem tempo para cuidar da sua porta para fora. Só que a cidade é a extensão do seu quintal, ela faz parte. É verdade. Você falou uma coisa engraçada quando nós entramos aqui. Você falou, eu tenho um bordão. Quem ama, mora no Gama. Eu vejo direto no Facebook, no Instagram, as pessoas falarem isso. Mas, aí você vê o comportamento dessas pessoas. Às vezes elas abrem o vidro do carro e jogam papel de balinha dentro da janela e falam, eu amo. Não, mano. Nós temos que mudar isso. É verdade. Nós temos que ir no diretor desse... Como que é lá no Japão? Chegar num diretor de um colégio desses e falar, dona Maria... Vamos fazer um dia aqui, vamos colocar um monte de criança com a vassourinha, ajudar a limpar uma quadra,
para ela passar a ter amor. Vamos plantar uma mudinha, vamos fazer um mutirão para ela crescer e falar, olha pai, aquela árvore fui eu que plantei. Nós temos que dar amor para as pessoas. Quem nasce na Ceilândia, ela tem que ter amor. Quem nasce no Bandeirante tem que ter amor para o Bandeirante. E nós não temos. Nós não temos. É verdade. E tá aí um nome para você pensar, pesquisar para as próximas eleições. Pré-candidato a uma vaga na Câmara Distrital do Distrito Federal. Papo maravilhoso. Falamos de tudo e falamos pouco. Mas vai ter Max 2, pode esperar que aí, a hora que já estiver em campanha, a gente vai chamar o Max aqui para falar de projetos, de realidade da política. Por enquanto foi essa aula, essa tarde maravilhosa com o Max. Max, gratidão, muito obrigado pela sua participação, viu? Seja muito bem-vindo ao canal Brasília no ATV, ao podcast 7x7. E honestamente torço muito pelo seu sucesso, viu? Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Fico até um pouco emocionado de escutar isso. Opa, que legal, obrigado. Gente, é gente assim que a gente precisa, que tem coração, que bate, que se emociona por 2 ou 3 vezes aqui, se emocionou, porque é pessoas, gente como a gente, que veio aqui contar um pouquinho da sua história, nos brindou com a inteligência japonesa de primeira linha, com projetos, com ideias, com sonhos e realizações. Antes de ser político, já fez muita coisa. Isso tudo que eu perguntei para ele, eu espilhotando nas redes sociais. Então, te falo, entra lá, de novo, Max. Max Japão. Max Japão, simples assim. No Instagram é MAX, Max, _ Japão. E você vai conhecer um pouquinho mais do Max. No mais, só tenho a agradecer você, que é minha audiência. Lembrando, meu amigo empresário, procure a gente. Se você quer ver sua marca aqui na telinha, teremos o maior prazer em tê-lo como parceiro. Precisa divulgar sua marca na internet? Não sabe o caminho? Start 7 Produções à sua disposição. E eu agradeço de coração e te digo, se inscreva no canal Brasília no ATV, toque no sininho. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau. Obrigado, Marcos.